Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e a sua casa. Que haja alegria do Senhor no seu dia. Que você e eu possamos ouvir a voz do Espírito que hoje fala aos corações de todos os que prestam atenção à sua voz. Sim, Deus fala o tempo todo. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não paramos para escutar. É como dizer que há uma rádio que está sempre funcionando, mas muitas vezes nós não ouvimos o som desta rádio porque não sintonizamos a sua estação. A voz de Deus se ouve no espírito do homem, lá no interior, na alma. Deus fala pelo seu espírito ao nosso espírito, mas para isso precisamos aquietar a nossa carne, precisamos acalmar a nossa alma, precisamos nos conectar com Ele por meio da oração. A oração é a estação na qual nos conectamos com Deus. Não uma reza repetida, mas uma oração sincera, onde eu curvo a minha cabeça, eu fecho os meus olhos e eu falo com aquele que me criou. Aquele que é o dono de tudo. Eu chego diante dele com toda humildade, sabendo que diante dele eu não sou nada, sou tão pequeno, mas ainda assim eu sou amado por ele e ele quer ouvir a minha voz. Então eu converso com o meu Pai que me vê em secreto. Eu converso porque quando eu começo a falar, Deus também vai falando comigo. Então eu quero convidar você mais ainda a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus pela palavra, pela Bíblia, e também ouvir a voz de Deus que fala ao seu coração por meio do Espírito Santo. Hoje estamos lendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e eu quero ler com você do versículo 22 em diante, do capítulo 2, Atos 2, 22. Você que está lendo conosco, participando do devocional todos os dias, você viu que aqui nós estamos falando daquele momento em que 120 testemunhas de Cristo, 120 discípulos, seguidores de Jesus, recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. É a primeira vez que o Espírito Santo desce sobre uma multidão, cumprindo a promessa de Joel, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos que pedissem. Então, a multidão que estava na cidade de Jerusalém começa a questionar, achando que eles estavam bêbados porque falavam em outras línguas, a saber, a língua materna de cada um que ali estava, de diferentes nações. Então Pedro se levanta e começa um discurso, uma fala, e ele começa falando sobre essa promessa do Espírito Santo. E agora, na segunda parte da fala de Pedro, que nós vamos ler hoje, Pedro vai falar sobre o testemunho mais contundente de todos. Aquilo que ninguém esperava que aconteceu. A ressurreição de Jesus Cristo. E ele vai falar de que forma essa ressurreição já estava prometida nas Escrituras, inclusive pela boca do próprio rei Davi, que escreveu nos seus salmos a respeito da ressurreição de Jesus. Está aqui do meu lado a minha nenezinha, Liana. Opa, está espirrando. Às vezes ela quer participar do devocional também, quer conversar com o pessoal, né, Liana? Querida. Então, o rei Davi já havia falado sobre isso. E Pedro vai ser contundente na sua pregação. Ele vai dizer para a multidão que estava ouvindo: vocês mataram o Filho de Deus. Vocês crucificaram o Santo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Sobre o testemunho da ressurreição e sobre o que nós fizemos com Jesus. Vamos ler aqui então Atos 2, 22 em diante. Homens israelitas, disse Pedro, escutem estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos,
de pecadores, os romanos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então esse trecho é uma citação de um salmo de Davi. Versículo 29, ele continua então a sua explicação. Irmãos, seja-me permitido dizer a vocês claramente a respeito do nosso patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece até hoje entre nós. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês veem e ouvem. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Gente, olha que forte esta pregação de Pedro. Não é uma pregação passando a mão na cabeça do povo de Israel, mas é uma pregação anunciando a verdade. Primeiro, Pedro fala do fato mais contundente de todos, a ressurreição de Jesus, do qual aquelas 120 pessoas eram testemunhas. Os 120 viram Jesus. Inclusive, Lucas chega a dizer que ao todo foram 400 pessoas que viram Jesus ressuscitado. Além disso, podemos imaginar, como isso foi impactante diante daquela comunidade e também diante do inferno e das trevas, porque Satanás e os líderes judeus e os líderes romanos achavam que tinham derrotado Jesus. Achavam, bom, vamos matar o mestre e os seus discípulos vão sumir, porque se matamos o mestre, os discípulos também vão fugir. Mas ao contrário disso, agora ele olha, e ao invés de um homem em pé, nós temos 120 pessoas. Antes havia um homem cheio do Espírito Santo. Agora nós temos 120 pessoas cheias do Espírito Santo. E essas 120 dizendo que são testemunhas da ressurreição daquele homem. De que ele não está morto. De que ele ressuscitou dentre os mortos. E que agora ele distribuiu entre eles os seus dons. Ele enviou sobre eles o mesmo Espírito que ele tinha. Além disso, Pedro pregou baseado no Antigo Testamento, no texto sagrado que o povo de Israel já reconhecia. Ele pegou Davi como profeta e ele pregou a partir do testemunho do próprio rei Davi, do que iria acontecer com Cristo, que já estava relatado nos seus salmos. Veja, Pedro fez uma pregação bíblica. Ele conhecia a palavra de Deus e ele pregou baseado no seu testemunho de Cristo e na palavra de Deus. Pedro não era um pregador coaching, desses pregadores que ficam passando a mão na cabeça das pessoas, dizendo vocês são bons, vocês são isso ou aquilo, vocês podem muito. Não, Pedro estava ali para dizer, vocês são pecadores e vocês mataram o Filho de Deus. Veja, Pedro apresentou diante deles o seu pecado,
Porque se Jesus era o Cristo, eles resistiram ao Cristo. Eles resistiram ao Messias. Eles não aceitaram a pregação do Santo de Deus. Então Pedro está aqui diante deles mostrando o seu pecado, o seu erro. Por quê? Porque não pode haver arrependimento sem que a pessoa reconheça o seu pecado. Por isso o verdadeiro evangelho, ele denuncia o pecado. E ele mostra ao mesmo tempo a salvação que vem de Deus. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, sobre a reação desse povo, porque este povo vai reagir dizendo, e agora o que vamos fazer? E Pedro vai dizer, se arrependam de todo o coração e sejam batizados para que sejam salvos. Ou seja, Pedro vai dizer, existe salvação, existe perdão de Deus, se você se arrepender. O Evangelho sempre traz essa boa notícia. Então eu quero dizer hoje para você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo no devocional de hoje, a história da Bíblia não é uma ficção, é a história real de um Deus que se fez homem, que foi um bom homem, sim, que pregou, sim, que curou, sim, mas que também morreu numa cruz pelos nossos pecados, morreu verdadeiramente, mas que não ficou na cruz, ele ressuscitou e está vivo. E esse Deus está no céu e ele envia o seu poder, o seu Espírito sobre a igreja, sobre os que creem, e ele continua atuando por meio da igreja. Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Este Deus opera por meio de nós, homens e mulheres tão imperfeitos, mas ele envia a sua presença, ele envia o seu Espírito, e ele opera sinais e maravilhas até os dias de hoje, por meio da igreja. Se você entregar a sua vida a Cristo, seus pecados são perdoados. Se você entregar a sua vida a Cristo, você recebe uma nova chance. Se você entregar a sua vida a Cristo, você recebe o seu nome no livro da vida, e no dia do juízo você será chamado para entrar no reino de Deus. Mas precisa entregar toda a vida, todo o caminho, todo o destino. Precisa viver para Ele. É esse o convite de Cristo. Não é um convite para que Ele seja mais uma coisa na sua vida, mas é para que Ele seja tudo. O preço é caro, sim, o preço é caro. Você tem que morrer para si mesmo. Mas a recompensa é muito maior do que o preço. O preço então é barato, perto da recompensa, perto do produto que você vai receber, que não é um produto, mas é a verdadeira vida. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, pela eternidade que temos em Cristo. E obrigado porque Jesus veio a essa terra, viveu como homem, morreu como homem pelos nossos pecados e ressuscitou para provar que também nós um dia ressuscitaremos dos mortos. Obrigado porque Cristo está à tua direita e hoje Ele governa do céu toda a história da humanidade. E Ele está aguardando o tempo em que há de se manifestar a todos os homens. Mas nesses dias Ele envia o seu Espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu estás realizando isso, enviando o Teu Espírito sobre a terra, sobre a humanidade. Obrigado, Senhor, porque Tu não está parado, distante, mas Tu estás agindo e operando. E eu sei que esse devocional de hoje, que chega até esse amigo, essa amiga, é a prova do Teu amor neste coração. Renova este homem nesse dia, Senhor. Renova a certeza, a convicção da sua fé. Renova a alegria de estar na Tua presença, Deus. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional. Que tal compartilhar essa palavra com mais amigos, homens e mulheres, que vão conhecer mais a Jesus e ser transformados pela sua presença? A Liana está dando tchau para vocês aqui, ó, minha nenezinha. Vai fazer 4 meses agora no próximo sábado, dia 18 de janeiro. Aqui ela, bem querida, participando do devocional. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês.